Olá, estamos quase chegando ao final da nossa série sobre relacionamentos aqui da Igreja Presbiteriana de Castanheira. E hoje, na nossa penúltima devocional, eu quero falar sobre suportar uns aos outros, de ter que aturar pessoas difíceis, de ter que aturar aquela pessoa que você já está dizendo, eu não aguento mais, não estou suportando mais, mas não, é possível suportar sim, sobre suportar então. E tem um texto lá de Colossenses capítulo 3, verso 12 ao 14, que vai dizer o seguinte: Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos vós. Perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Tem outra referência que vai falar sobre isso, que é de Efésios capítulo 4, verso 1 ao 3, que você pode também, na hora que tiver um tempinho, observar essa referência lá. E aqui eu faço uma pergunta: por que é necessário nós suportarmos uns aos outros? E termos que suportar alguém? A resposta está aí no verso 13 de Colossenses, quando diz que a gente precisa perdoar uns aos outros caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Já que aqui fala de perdão, refere-se ao fato de que os relacionamentos são marcados por pessoas falhas e de que se eu não aprendo a suportar, será impossível eu manter o relacionamento com alguém. É por esse motivo, por não entender que é necessário a gente suportar certas coisas que as pessoas fazem, que muitos casamentos mal começam, já acabam, porque não suportam as diferenças, tentam mudar um ao outro e aí não aguentam. É por isso que existem muitas pessoas que não conseguem ficar no emprego, na profissão dele, porque o patrão vem e fala algo que o magoa e ele já não suporta, já explode, já estoura e vai para outro emprego. Então é necessário aprendermos da necessidade de suportar. Suportar é nós servirmos de suporte para com os nossos irmãos, para aqueles que são mais fracos na fé, para aqueles que estão em crescimento, da gente servir de coluna para eles, né? De dar suporte para eles crescerem também. Suportar não é só ser passivo, mas é ser ativo, quando a gente deixa de pagar o mal com o mal e a gente faz o bem, né? A nossa postura precisa ser proativa, precisa ser positiva, precisa de eu suporto a pessoa e eu auxilio a crescer, a mudar de atitude naquilo que é possível, né? Portanto, nós somos chamados a abençoar aqueles que fazem mal a nós, abençoar aqueles que estão nos perseguindo, abençoar aqueles que estão servindo de calo de pedrinha no nosso sapato, né? Por quê? Porque você quer que ele mude de atitude, você entende que é possível ele mudar daquela atitude má que ele está fazendo, né? É possível ele crescer também. Então, você consegue, aqui uma pergunta, você consegue suportar atitudes imaturas de uma pessoa por quanto tempo? Né? Por quanto tempo você consegue suportar atitudes imaturas de alguém? Porque é importante a gente fazer essa pergunta. Vamos pensar aí no exemplo de um pai para com o filho. Os pais não abandonam os seus filhos. Né? Aqui eu não estou falando de pessoas que abortam, de pessoas que entregam filhos para adoção, não é isso. Estou falando de pais que entendem o amor. Eles não abandonam. Não abandonam seus filhos. E até por esse motivo de muitos que abandonam seus filhos, né, entregam para adoção, de que futuramente buscam uma reconciliação. Por quê? Entende essa necessidade do carinho e do amor. E é baseado nisso, de que um pai sempre luta para ver o bem do seu filho, que a gente vê que é possível. É possível sim, apesar das pessoas fazerem as coisas erradas, nos magoarem, é possível a gente suportar elas e crescermos juntos para a honra e glória do Senhor. Né? Quantas pessoas não estão fora da igreja hoje porque não entenderam esse princípio?
O irmão olhou meio torto para ele e falou: não suporta aquele irmão, eu vou para outra igreja. Tem muita gente assim, que é muito sensível, né? Não consegue suportar os erros das pessoas. E como que você entende, então, aquele texto lá de Filipenses 1:6, quando diz que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la? Deus está trabalhando na nossa vida para que a gente cresça. E se você ainda não tem essa transformação no seu coração, se você que está assistindo essa devocional não fez do seu corpo o templo do Senhor, faça isso. E você pode fazer isso entregando sua vida ao Senhor por meio de Cristo Jesus, reconhecendo todos os seus pecados e mudando de vida. E será possível você suportar as pessoas que são difíceis de aguentar. É possível sim. Lembre-se que Cristo Jesus suportou a cruz por nós. Ele suportou um sofrimento tão grande para que nós pudéssemos ser salvos. Então, vamos lutar por isso? Vamos lutar pelos nossos relacionamentos? E eu quero orar por você. Eu quero orar para que Deus ajude a fazer com que o seu coração seja transformado, mudado. E que a gente cresça junto. Vamos crescer? A nossa sociedade seria diferente se todos entendessem esse princípio. Então, a partir de uma mudança pessoal, vamos agir assim? Oremos. Deus querido, ó Pai, obrigado porque o Senhor suportou as nossas ignorâncias, suportou as nossas falhas e, na verdade, continua suportando de tantas as vezes que nós falhamos com o Senhor. Ó Deus, o Senhor nos dá todos os dias oportunidade para a gente crescer. E da mesma forma que nós expressemos isso para com os que são mais fracos, para aqueles que estão aprendendo as coisas, aprendendo a como viver. Ó Deus, aprendendo a como falhar menos. Nos dê um coração assim. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando você, meu querido, minha querida. Fique conosco, assista a nossa próxima devocional também, que ela será o fechamento dessa série. E nela eu vou falar sobre perdão, a necessidade do perdão, e eu te aguardo lá nessa devocional.